Sessão ordinária da Câmara Municipal de Anitápolis, realizada em 6 de março de 2025, na sede do Poder Legislativo. Invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos lá. Tá tudo aqui comigo, né? Leitura, discussão e votação da ata da segunda reunião ordinária realizada em 24/2/2025. Boa noite. Ata da 4ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2025 da Câmara Municipal de Vereadores de Anitápolis, realizada em 24/2/2025. Presidente Marcele Mates e Secretaria dos Titulares. Ao 24º dia do mês de fevereiro de 2025, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo, reuniram-se os vereadores da Câmara Municipal de Anitápolis, sob a presidência da vereadora Marcele Mates e Secretaria dos Titulares. Pela lista de presença, verificou-se o comparecimento dos vereadores Antônio Jerônimo, Maria Aparecida Steffen, Elizabeth Aparecida dos Santos, Maria Aparecida de Pieri Coelho, Sandro Steffen Júnior, Paulo Steffen e Alessandra de Oliveira. A senhora presidente cumprimentou os presentes e solicitou à primeira secretária Maria Aparecida de Pieri Coelho que fizesse a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 17 de fevereiro de 2025. Feita a leitura, coloca a ata em discussão e votação, a qual foi aprovada por todos. Presidente Marcele Mates justifica a ausência do vereador Salésio Eftin. Em seguida, passou-se a ordem do dia. Projeto de lei número 007 de 2025, passada para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Indicação número 021 de 2025 da vereadora Elizabeth Aparecida dos Santos, que cumprimenta a todos e defende sua indicação. Requerimento 4 e 5 de 2025 de Antônio Jerônimo. Requerimento 06 de 2025 da mesa diretora. Indicações e requerimentos aprovados por todos os vereadores. Dando continuidade à sessão, iniciou-se os pronunciamentos. Vereadora Cida faz uso da palavra, cumprimenta a todos, solicita ao Poder Executivo a colocação de iluminação no centro do coreto a pedidos de algumas mães. Informa que, de forma emergencial, conseguiram R$200 mil para ajudar na limpeza da barreira da usina. Agradece a SAMAI por atender seus pedidos. Informa também que o deputado Volney Weber esteve em visita à nossa cidade. Questiona a Comissão de Finanças sobre o projeto do Refis. A vereadora Maria Aparecida de Pieri Coelho faz uso da palavra, cumprimenta a todos e explica à vereadora Cida que não podem aprovar um projeto sem um impacto financeiro, mas que o mesmo já foi solicitado ao Poder Executivo. Estamos no aguardo da resposta para assim colocar o projeto em votação. Fala sobre sua preocupação com a barreira da usina, estradas gerais e secundárias dos agricultores. Convida todos os vereadores para uma audiência ao governo do Estado solicitar recursos para nossas estradas. O vereador Paulo Steffen faz uso da palavra, cumprimenta a todos e inicia seu pronunciamento agradecendo a visita do deputado Volney Weber. Parabeniza a Secretaria de Obras pelo pronto atendimento no domingo para fazer os reparos necessários na rua Padre Afonso. Informa que irá pesquisar uma forma para elaborar um projeto onde os donos não poderão deixar mais seus cachorros soltos nas ruas. Vereadora Alessandra faz uso da palavra, cumprimenta a todos, fala que foi muito acolhida pela nossa cidade. Por esse motivo, vestiu a camisa como vereadora. Diz que sua bandeira é o povo. Informa que está em busca de novos conhecimentos e se aperfeiçoando. Vereador Antônio Jerônimo faz uso da palavra, primeiramente defende seus requerimentos, fala sobre a obra na Estrada da Garganta, questiona o Poder Executivo como está o andamento do projeto de recuperação da estrada, mirante e local do combate. Informa novamente sobre sua preocupação e demora na contratação dos monitores escolares. Secretário da Agricultura Lori faz uso da palavra e esclarece como está o andamento da obra de recuperação da Estrada da Garganta. Vereador Sandro faz uso da palavra, cumprimenta a todos, inicia seu pronunciamento.
falando sobre sua preocupação com a falta de mão de obra na Secretaria de Obras. Informa que, como o salário está muito defasado, não teremos interessados. Reforça e apoia a colocação da vereadora Neiga sobre correr atrás de recursos para o melhoramento das estradas. Questiona a Secretaria de Esportes sobre os campeonatos, por qual motivo não está sendo realizado. Presidente Marcele passa a presidência ao vereador Sandro para fazer uso da palavra. Cumprimenta a todos e informa que, em comum acordo entre os vereadores, voltarão com as sessões itinerantes. E a comunidade sorteada para a primeira reunião, dia 31 de março de 2025, será Rio Salto. Informa que recebeu um vídeo da prefeita municipal falando do projeto Refis. Informa novamente que a Câmara não pode aprovar esse projeto sem o Executivo enviar junto ao estudo orçamentário. Seguimos no aguardo. Comenta sobre sua preocupação com a barreira na usina. Senhor Sandro Steffen Júnior devolve a presidência à senhora Marcele. Não havendo mais nada a tratar, a sessão foi encerrada em nome de Deus. Sanitápolis, 24 de fevereiro de 2025. Discussão e votação da ata da segunda reunião ordinária realizada em 24 de fevereiro de 2025. Aprovada por todos. Ordem do dia. Indicação número 022/2025, vereador Antônio Jerônimo. O vereador que a esta subscreve, amparado no artigo 240 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, indica a seguinte medida de interesse público, a ser encaminhada à chefe do Poder Executivo Municipal para que tome a seguinte providência. Recuperação, macadamização da estrada que dá acesso à propriedade do senhor Carlos, Cléria e demais famílias que ali residem na localidade de São Domingo. Justificativa. A estrada danificada pelas chuvas vem gerando transtornos aos moradores locais, dificultando a chegada de seus veículos até suas propriedades. A recuperação da mesma trará melhor trafegabilidade e segurança. Sendo certo de sua compreensão e pronto atendimento, antecipo meus agradecimentos. Antônio Jerônimo, vereador. Coloco em discussão a indicação número 022 de 2025, vereador Antônio Jerônimo. Tá. Indicação número 023/2025, vereador Antônio Jerônimo. O vereador que a esta subscreve, amparado no artigo 240 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, indica a seguinte medida de interesse público, a ser encaminhada à chefe do Poder Executivo Municipal para que tome a seguinte providência. Recuperação, macadamização da estrada que dá acesso à propriedade do senhor Armindo Rig, na localidade de São Domingo. Justificativa. A estrada danificada pelas chuvas vem gerando transtornos aos moradores locais. A recuperação da mesma trará melhor trafegabilidade e segurança. Sendo certo de sua compreensão e pronto atendimento, antecipo meus agradecimentos. Antônio Jerônimo, vereador. Indicação número 024/2025, vereador Antônio Jerônimo. O vereador que a esta subscreve, amparado no artigo 240 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, indica a seguinte medida de interesse público, a ser encaminhada à chefe do Poder Executivo Municipal, para que tome a seguinte providência. Recuperação, macadamização da estrada que dá acesso à propriedade das senhoras Zelite Jerônimo, Volney e Alcionei Schmeller, na localidade de São Domingos. Justificativa. A estrada danificada pelas chuvas vem gerando transtornos aos moradores locais. A recuperação da mesma trará melhor trafegabilidade e segurança. Sendo certos de sua compreensão e pronto atendimento, antecipo meus agradecimentos. Antônio Jerônimo, vereador. Indicação. Indicação número 025/2025, vereador Antônio Jerônimo. O vereador que a esta subscreve, amparado no artigo 240 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, indica a seguinte medida de interesse público a ser encaminhada à chefe do Poder Executivo Municipal para que tome a seguinte providência. Recuperação, macadamização da estrada geral, Rio Domingo, Rio Cachimbo e Rio do Ouro. Justificativa. A referida indicação se faz necessária, pois em diversos trechos das estradas citas acima foram danificados pelo alto volume de chuvas que ocorreram nos últimos meses. A recuperação da mesma trará melhor trafegabilidade e segurança. Sendo certo de sua compreensão e pronto atendimento, antecipo meus agradecimentos. Coloco em indicação a indicação número 022, 023, 024, 025, vereador Antônio Jerônimo. Posso?
Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que estão aqui nos assistindo, quem está nos ouvindo, né, e vendo. Essas minhas indicações, elas se fazem necessárias porque a nossa estrada do interior, o acesso até as propriedades está bastante danificado. Mas também quero dizer para vocês que no dia que eu fiz as indicações, eu liguei para o secretário Luizinho e pedi para ele, que normalmente eu faço isso, quando eu faço as indicações, eu ligo e falo com o secretário. E ele de pronto nos atendeu, ele disse que estava fazendo o Rio da Várzea, e quando ele viesse, ele faria as estradas geral do Rio Douro, Rio Caximba e Rio Domingo. E isso já aconteceu. Então eu quero agradecer o secretário Luizinho, todos os funcionários da garagem que colaboraram, que estiveram trabalhando, e ele também deixou claro que nesse momento ele não pode estar fazendo as entradas até as casas, porque as estradas gerais que servem a todos, elas também estão ruins. Então, primeiro nesse momento ele vai arrumar as estradas municipais, que servem para o transporte escolar e para todos os moradores. Então, mais uma vez, eu agradeço do pronto atendimento. Muito obrigado. Coloco em votação indicação número 022, 023, 024 e 025, de vereador Antônio Jerônimo, aprovado por todos. Em seguida, gostaria de cumprimentar todos que estão hoje aqui assistindo a nossa reunião de forma presencial, em especial a família do Luiz Guimarães, o Zola, como era conhecido. Gostaria de deixar registrado aqui, né, com um profundo pesar, o falecimento do Zola na semana passada. Dedicou durante muitos anos, além de funcionário público, foi vereador também nessa casa, depois trabalhou na secretaria aqui. Então, uma homenagem singela de agradecimento por todos os anos dedicados ao nosso município. Gostaria de pedir para a vereadora Maria Aparecida fizesse a leitura da moção de pesar em nome de todos os vereadores. Moção de pesar. A Câmara Municipal de Anitápolis manifesta profundo pesar pelo falecimento do senhor Luiz Guimarães, o Zola, ocorrido recentemente. Zola deixou um importante legado para a nossa cidade, tendo exercido com dedicação e compromisso o mandato de vereador no período de 1997 a 2000. Além disso, prestou revelantes serviços à comunidade por meio do seu trabalho na Secretaria da Câmara Municipal, sempre com ética, respeito e empenho na defesa do bem comum. Sua trajetória foi marcada pelo espírito público, pela generosidade e pelo compromisso com o desenvolvimento da nossa cidade. Seu exemplo e dedicação jamais serão esquecidos por aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo e trabalhar ao seu lado. Nesse momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, expressando nossas mais sinceras condolências, ao mesmo tempo em que prestamos esta singela, mas merecida homenagem a um homem que tanto contribuiu para a nossa comunidade. Que Deus conforte o coração de todos que choram sua partida e que sua memória permaneça viva entre nós. Anitápolis, 6 de março de 2025, Câmara Municipal de Vereadores. Marcele Matos, presidente, Sandro Steffen Júnior, Maria Aparecida de Pieri Coelho, Elizabeth Aparecida dos Santos, Antônio Jerônimo, Alessandra de Oliveira, Paulo Steffen, Maria Aparecida Steffen, Salésio Eftim, vereadores. Em seguida, vamos fazer a leitura do parecer jurídico da Comissão de... Moção? Coloco em votação, então, a moção de pesar, número 001/2025, aprovada por todos. Em seguida, faremos a leitura do parecer jurídico da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em relação ao projeto que foi enviado para desmembramento das secretarias e, consequentemente, a criação da Secretaria de Turismo.
Ata da reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. No dia 6 de março de 2025, às 17 horas, reuniram-se na sede da Câmara Municipal os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a fim de discutir sobre o projeto de lei número 007 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal. Após a discussão do ocorrido, a comissão assim deliberou. Parecer. Compete a esta comissão manifestar-se quando ao aspecto constitucional, legal e regimento e quanto ao aspecto gramatical e lógico de todas as proposições que tramitam pela Câmara, ressalvadas as propostas de lei orçamentárias e os pareceres do Tribunal de Contas citado, necessariamente, quando for o caso, o dispositivo constitucional, legal ou regimental, artigo 62, inciso 1 do Regimento Interno. Ao analisar o projeto, verifica-se que ausente estudo de impacto orçamentário financeiro para a criação dos novos cargos, em que pese a competência da Comissão de Finanças para opinar quanto ao tema. Trata-se de requisito legal para a tramitação e análise do projeto. Outro sim, o projeto de lei não se encontra gravado como lei complementar, conforme exigido pela Lei Orgânica do Município de Anitápolis. Artigo 61. As leis complementares exigem para sua aprovação o voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara. Parágrafo único. São leis complementares as concernentes às seguintes matérias: Estatuto dos Servidores Municipais, estrutura administrativa do município. Deliberação. Deste modo, recomenda-se que a presidente da Câmara proceda à devolução do projeto de lei ao Poder Executivo, nos termos do artigo 210, inciso 1 do Regimento Interno, uma vez que não atendidos todos os requisitos de legalidade e constitucionalidade. Sendo que havia para o momento, foi encerrada a reunião, lavrando-se a ata que é assinada pelos membros da comissão. Anitápolis, 6 de março de 2025. Então, conforme o parecer jurídico da Comissão de Finanças, Legislação, Justiça e Redação Final, esse projeto retorna à Prefeitura. Em seguida, pronunciamentos e explicações pessoais. Vereadora Cida. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores. Boa noite aqui a todos os presentes e também a todos que nos acompanham nas redes sociais. Primeiramente, também falar sobre esse projeto, né, que muitas pessoas me cobraram durante essa semana. Eu, infelizmente, na última reunião que teve aqui na Câmara, não pude estar presente. Eu acho que 7 vereadores estavam presentes e 2 não. E que me foi passado, todos os vereadores estavam de acordo, né, com essa criação dessa nova Secretaria de Turismo e muitas pessoas também. Fui pesquisar depois, no Instagram, naquele dia deu 68% a favor, 17% contra e 15% não sabiam. E a maioria também que estavam no Face foram a favor, né? Então, também teve, se eu não me engano, 1 ou 2 vereadores, já foi falado aqui, também cobraram esse desmembramento da Secretaria de Turismo, né? Mas eu acredito que, a partir de agora também, a Prefeitura vai tomar esse cuidado de estar trazendo esse estudo de impacto. Acredito que o turismo será um grande comércio puxante do nosso município, ele já é considerado bem forte. Eu sempre digo que nós temos um lugar abençoado e lindo aqui na natureza, em nossa cidade. Há muitas outras portas para se abrir também. Muitas se abrem também. Aquele dia também me passaram que foi debatido também de alguns moradores a questão das estradas, né? Porque o turismo e as estradas do jeito que estão. A gente sabe que não está sendo fácil, a gente tem a chuva, como o vereador Antônio falou agora, a prioridade são as estradas principais, com o início das aulas, né? Mas eu acho que acredito que uma coisa puxa a outra. Agricultura, turismo, obras, todas trabalhando numa engrenagem, eu acredito que dará muito certo no nosso município. O turismo, ele já envolve também o nosso agricultor.
Conversando com o senhor Roberto Heinz, numa visita minha de agente comunitária, a gente estava falando de anos atrás, quando ele trabalhava na Epagra Caresc, quando a dona Marilda abriu a pousada dela, em consequência, abrindo a pousada dela, muitos agricultores do interior vendiam o seu leite, o queijo, o mel, o queijinho. Então, é tudo uma corrente, uma coisa une a outra. Então, eu tenho certeza que a criação dessa nossa Secretaria de Turismo com certeza, já abriu e abrirá muitas portas. Então, que rapidamente a gente consiga estar passando esse projeto em nossa Câmara e está sendo a favor do nosso município. O que precisar de mim, as pessoas ou a nossa casa, também vou estar sempre vendo lá com a Prefeitura de Projetos. Alguns da saúde também estão vindo nessa casa, então antes já vou pedir e tomar o cuidado também para a gente estar fazendo esse estudo de impacto, para não ter essa barreira aqui na Câmara. Novamente também com o refis ali, que alguns agricultores novamente me cobraram, eu disse que assim que possível será autorizado aqui e aprovado em nossa Câmara. Também falar sobre a dengue, eu estou pedindo, por favor, todo o povo de Anitápolis se cuidem. Hoje a gente, juntamente com a Onés e a Andréia, a gente esteve visitando o nosso cemitério local. Realmente há muitos vasos, né? Muito lixo, a gente tirou 2 sacos de lixo bem grande. Cuidar das suas residências, cada cantinho da sua residência, um vasinho, um potinho, que seja um pacotinho de chips ou de picolé, tomem cuidado. Eu sempre digo assim, se cada um fizer a sua parte, se cada um cuidar do seu pedacinho, eu tenho certeza que a dengue não continuará trazendo grandes focos, porque, infelizmente, na cidade a gente tem bastante focos, tá? Positivo, tivemos, acho que 1 ou 2 casos, tá? Então, eu peço todo o cuidado para a gente estar revendo no nosso cemitério, quem for levar vasinho, está furando, não está levando no saquinho plástico também, porque realmente é bem preocupante. Quem já teve a dengue sabe que não é fácil, é uma doença bem danada que afeta bastante coisas. Então, eu peço bastante esse cuidado. Também está falando hoje, no sábado, dia 8, teremos o Dia Internacional das Mulheres, desejando aqui do fundo do meu coração a todas as mulheres da nossa cidade, de todo o Brasil, de todo o cantinho, parabéns a todas nós, somos guerreiras, somos fortes e, como a gente diz, lugar de mulher é onde ela quiser, sim. Foi quebradas muitas barreiras há 92 anos atrás, quando tivemos o primeiro voto feminino. Então, parabéns. Continuamos sempre com esse amor, esse olhar diferente. Uma boa noite e uma semana abençoada a todos. Vereador Antônio Jerônimo. Mais uma vez, boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, pessoal que está aqui na nossa plateia, quem está em casa, dizer que vamos iniciar, né, o ano agora, né? Todo mundo diz que só inicia o ano depois do carnaval, né? E que o carnaval, ele traz, às vezes, algumas coisas para a gente que a gente não fica muito feliz. Né? Eu, por exemplo, eu não fiquei contente, não fiquei feliz, eu acho que a maioria do povo não ficaram felizes de nós termos um posto de saúde fechado 5 dias. Eu acho que a gente tem que cuidar um pouco com isso. Né? Nós não podemos deixar um posto de saúde fechado 5 dias. As pessoas não escolhem... Foi 6? 5? Não, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Mas foi seguido. A vereadora está questionando o sábado e o domingo, mas eu estou dizendo que foram 5 dias consecutivos. Se sabia que sábado e domingo estaria fechado, né? Terça era feriado, mas segunda não. Segunda poderia abrir o posto de saúde. E porque ninguém escolhe para ficar doente. Né? Falando da saúde, nós estamos com problemas no nosso hospital. Estamos aqui, quando vem para cá projetos, né, sem
incompletos, digamos assim, a gente tem que devolver. Porque aqui, agora, nós estamos fazendo as coisas como está no regimento, como está na lei orgânica. E a prefeitura tem que se ajustar a isso. Fazer exatamente como está na lei orgânica e como está no regimento interno. Então, mandar um projeto incompleto e nós aprovarmos, o problema é nosso. Nós vamos estar assumindo um risco, um compromisso, né? Então, tem que tomar cuidado e mandar as coisas certas. Mas, quando é, por exemplo, me parece, é o que eu soube hoje, que mês de dezembro não foi pago o convênio para o hospital, né? Mês de dezembro não foi pago. Parece que janeiro foi e fevereiro ainda não foi, o convênio do hospital. E está se exigindo uma prestação de conta do hospital completa. Não, o hospital eles têm que exigir à prefeitura a prestação do convênio. O que é SUS, o que é... Não pode se prestar conta de 100% do orçamento do hospital, dos gastos para a prefeitura. Tem que prestar conta do convênio que se tem com a prefeitura. Isso é justo. Né? Então, assim, nós temos um médico que também já está com salário atrasado. Provavelmente nós temos comércio atrasado. E é simples, não, mas tem que ter um convênio, agora tem que ter uma documentação e tal, e vocês têm que prestar contas. E vai se protelando, vai se marcando reuniões. Hoje o advogado, que era o Denis daqui, hoje é advogado do hospital, veio aí, não resolveram nada, me parece que era uma reunião para amanhã novamente. É saúde, gente, é o nosso hospital. Enquanto nós estávamos segunda, terça, quarta, quinta, segunda, terça, sábado, domingo, segunda, terça e quarta, o posto fechado, o hospital estava de portas abertas. Então, nós temos que valorizar e que esse convênio ele não pode se atrasar. É uma das coisas que nós temos sempre que estar adiantado. Se tem alguma coisa errada, eu não sou a favor de nada errado. Se o hospital está fazendo alguma coisa errada, mas vamos fazer isso em prazo recorde, curto. Vamos resolver de hoje para amanhã. Não vamos deixar sem o convênio. Porque daqui a pouco, aumentou o convênio, era para 80, parece, voltou para 75. Eu não acho mal, eu acho que é um bom convênio. A prefeitura dando 75 mil, é um bom convênio para o hospital. E desses 75 mil, a prefeitura tem todo o direito de exigir prestação de contas. Porque ela pôs esse 85 mil lá. Agora, emendas parlamentares que os vereadores conseguem, né? Dinheiro que entra do SUS, não tem que dar satisfação para a prefeitura. Tem que dar sim para o conselho fiscal, conselho financeiro, conselho do hospital. Eles é que têm que cobrar isso do hospital. Né? Eu não concordo com algumas coisas, veio um convênio, foi feito ali um negócio na frente do hospital, hoje chove quase igual na rua. Tu passa lá, está tudo molhado, tudo cheio de água, uma obra cara. Né? Então, isso aí faz parte, o conselho é que tem que resolver. Né? Quero agradecer também que eu fiz aqui o requerimento e quero os documentos da obra da Garganta, mas quero agradecer também a empresa que estava 1 ano sem fazer mais nada lá, e quando eu fiz aqui o requerimento e tal, no dia seguinte começaram. Estão lá fazendo mirante, estão lá fazendo, botaram já os bancos, e estão lá trabalhando. Então, quer dizer, nós aqui, vereadores, nós estamos aqui para cobrarem também, para cobrar as obras que foram licitadas, e que o dinheiro está lá na conta, e tem que fazer. Que às vezes o empresário ele tem outros grandes afazeres também, e ele deixa meio de lado, e quem tem que cobrar? Seria a prefeitura. Como a prefeitura não está cobrando, a gente cobra. Né? Outra coisa que eu quero falar sobre os monitores escolares. Eu quero convidar todos os pais e mães que estiverem de acordo com a proposta de monitores escolares. Nós vamos dar 30 dias, que eu acho um prazo bom, para dar início nesse processo. Porque todas as cidades vizinhas nossas já têm. Não existe desculpa que não pode ter. E hoje é uma realidade, hoje as crianças não vão mais com 7 anos para a escola, as crianças vêm com 5, com 4 anos. Então, como tu vai botar o teu filho lá no Rio do Meio, dentro de um ônibus, o motorista tem que dirigir.
Ah, mas o maior cuida do mais pequeno. Nem na casa da gente eles cuidam. Os irmãos um não cuidam do outro. Agora você vai querer que os estranhos cuidem? Ah, vem funcionário da educação que eles podem vir no ônibus. Os funcionários cuidam. Não, só se pagar a hora extra para eles, dar uma gratificação, porque senão eles não vão querer cuidar de graça de filho dos outros. Então, o dia, eu cansei de dizer, são coisas como a vereadora Cida estava falando agora da dengue. Nós temos que precaver, nós temos que cuidar. Assim também é com o monitor escolar. Nós temos que precaver, prevenir. Se nós não botar um monitor escolar, daqui a pouco um ônibus desce uma ribanceira dessa aí, o motorista vai ter atenção com o aluno e não tem na direção, e mata nossas crianças. E aí, como é que vai ficar? Né? A gente tem notícia de criança dessa semana que enjoou dentro do ônibus, o motorista desceu e a outra criança pegou o volante, e coisas assim. Ó. Nós temos outras que foi esquecido na creche. Então, faz-se necessário. Agora, tudo se faz, né, com boa vontade e atitude. Se nós não tivermos boa vontade para fazer e atitudes, vão ficando empurrando com a barriga e cada um acha um empecilho e não faz nada. Então, eu acho assim, então quero mais uma vez falar para todos os pais e mães que estão me ouvindo. Vamos dar 30 dias para a prefeita, já fiz o requerimento, já fiz todos os trânsitos legais. Se a prefeita não tomar nenhuma atitude, e o secretário de Educação, em 30 dias, nós vamos nos unir, vamos pegar todos esses municípios que já têm, os pais e mães de assinatura, e nós vamos para o Ministério Público. Nós temos que ter um caminho, não pode mais continuar dessa maneira. Então, tem que ter uma atitude, né? Porque senão fica difícil. Outra coisa, que eu falei com a prefeita ontem, ela disse que ia ver, ia tirar, eu achei assim o seguinte, aquela barraca que o Valdino colocou na praça, eu não gostei, primeiro que foi feito um gato lá, né, da energia. Segundo, que tira, nós temos uma praça muito linda, e nós temos botando um negócio ali que é permanente. Ele vai ficar ali inverno e verão. Nós temos um terreno do lado, temos um palco que ninguém usa. Ele poderia até botar umas cadeiras, bota esse negócio lá do lado, facilitava para ele. Um dia que fosse ter um evento, ele retiraria, botava daí ou em outro lugar, mas ficaria lá. E a nossa praça, assim está estragando a estética da nossa praça. Nossa praça está ficando feia com o negócio daquele ali, e a cooperativa parece que também não faz nada. Quando é para alguém ligar uma energia, tem tanta burocracia. O cidadão quer ligar a energia no terreno dele, tem que ter isso e aquilo. O cara simplesmente chega ali, bota um negócio na praça e vai lá e liga 2 fios e está funcionando. Então, nós temos que olhar isso também. E eu estou aqui realmente para isso. Presidente, desculpe que eu já excedi meu tempo, tá? Mas eu realmente tinha essas questões, e agradecer mais uma vez a obras, o pessoal que estão fazendo o possível para nos ajudar. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Vereador Salésio. Boa noite à presidente, no nome dela cumprimentar os demais vereadores, cumprimentar o pessoal que está aqui na plateia e que está nos assistindo. Eu só queria responder o Antônio assim, todo mundo tem o direito de vir. Se o Valdino pagar alvará, ele pode vender. Eu só não concordo também dentro da praça. Mas hoje tu pega a Florianópolis, aquelas avenidas ali, o prefeito abriu para todo mundo. Então eu acho assim, tem que ter regra. Mas se a pessoa pagar o alvará, ela pode vender. Ela não pode, se não tiver alvará, agora gato de luz tem ou não tem, eu não sei. Se ele tem uma ligação de luz, tem que pagar a taxa de energia. Concordo com o Antônio. Só que se a pessoa pagar o alvará, a pessoa tem o direito de vender. Eu até concordo aí, por exemplo, a prefeitura tem um contador e tem uma coisa. Se o projeto vem irregular, tem que mais devolver mesmo. Só que eu quero dizer para esse vereador aqui que falou antes de mim, ele fez a indicação dos monitores. Sou favorável. Mas tem um problema sério. 50% do orçamento da prefeitura é folha, 5% para a Câmara. E para ter monitor, onde está o impacto financeiro dessa indicação? Tem que estar no orçamento. Como é que vai aprovar um negócio sem orçamento? O vereador está totalmente errado. Eu até concordo, para o Ministério Público, em lá em Roberto Leal. O Ministério Público entrou, a Câmara aprovou para o próximo ano, foi botado.
Só que não vai ter monitor se não tiver orçamento. A prefeitura não é Papai Noel. Então o vereador aqui falou uma opção de coisa. A primeira coisa, lei de 2000, lei de responsabilidade fiscal, da improbidade administrativa, o vereador que fizer indicação que não tem no orçamento, não tem coisa, que é muito fácil. Eu vim aqui vender, vou asfaltar a rua da praça, vou fazer ponto do lado de fora. E o dinheiro? Tem que ter dinheiro? Indicação para fazer estrada, umas coisas mais simples, tudo bem. Mas toda indicação que se faz tem que ter orçamento. A Câmara aprovou o orçamento, ele tinha vontade, eu até concordo com ele ter monitor, ele já vem falando várias vezes, mas o que ele não inclui no orçamento? Ele era vereador ano passado, tem que ter incluído no orçamento, para se pagar os monitores. Vai tirar da onde? Aí daí chega o ano, da final do ano, tira do pessoal, não tem dinheiro para pagar funcionário. Eu concordo. Se pudesse mexer no orçamento ainda, se mexe no orçamento, se aprova. Sou totalmente favorável, mas a lei tem que ser correta. Não vim para cá vender ilusões e dizer que coisa é muito fácil, vou asfaltar o Rio do Meio. E cadê o dinheiro? Tem que ter dinheiro. Eu ia falar primeiro do Zola. Eu quero dar as condolências à família do Zola. A Nega está aqui, o Paulinho também está aqui, o Zola foi vereador com nós, o vereador estava no mandato do Zola, né? 97 não, mas o Paulinho estava, né? Não estava também? Ele foi vereador em 97, foi secretário da mesa. Ele ficou 16 anos aqui, 16 anos, à disposição da prefeitura fazendo ata. A Nega via assim, ele fazia uma ata, tudo detalhes. Às vezes nós se xingava aqui e ele tinha a inteligência de fazer ata assim. O Paulinho conviveu, né, assim, ele nunca ofendia ninguém, ele foi 16 anos nas atas, mas ele falava tudo, ele fazia 5, 6, 7 folhas, uma letra, quem conhece a letra do Zola, uma letra perfeita. Então assim, o Zola assim, merecia até uma homenagem a mais, assim, porque assim, ele se dedicou 16 anos para a Câmara de Vereadores, ele foi um excelente funcionário ali para a prefeitura, dentro da prefeitura, na educação. Eu, assim, o Zola foi vereador, eu nunca, assim, a Marcelo, tipo o próprio Antônio, sou meio polêmico. Ele foi sempre um vereador categórico, aquela paciência dele. Não, mas deixa eu falar assim, só para concluir assim, a pessoa, eu às vezes assim, não adianta ser boneco dos outros, a pessoa tem que, eu falei vezes para ter que poder eleição. Tu tinha perfil para bater, tu fizesse oposição, fizesse certo, eu também sou oposição. O cara tem que ter perfil, não ofendendo, tu pode criticar, nada a ver. Eu fiquei 4 anos quando eu entrei aqui, tu fizesse oposição uns 4 anos, igual eu fiz 4 anos lá o dia. Eu acho assim, se tu é situação, tu vai defender, mas defender até o que está certo. Tem coisa que está errada, não pode defender o errado. E falar também, ontem eu desci ontem, fui na posse do Carlos Cheldino, secretário da Agricultura, cobrei dele. A escavadeira foi ele que deu em consórcio, está vindo agora, meio de março, abril vai chegar. Nós tínhamos ganho o ano passado um ultrassom, aí virou o ano, não pagaram, vai ser pago agora também. O ultrassom é bom assim, o transplante de embrião. Só que daí também, eu já falei para a prefeita, lá dentro nós ganhamos ultrassom e o veterinário não fazer um curso. Porque fazer um transplante de embrião, o pessoal tem que estar preparado, a pessoa não está preparada. E assim vai ser muito legal um ultrassom. O cara lá tem uma vaca que é por engorda, no Rio botou na engorda. Vai lá ver se está parinho ou não. Então assim, é muito bom para o município para ultrassom. Conversei com ele. Também o Emerson, que é o primeiro secretário, é secretário do Meio Ambiente. Ele é filho de um amigo meu, Totonho, lá de Porto Belo. E o Fernando Kelly, ele não é do FESPORT. A FESPORT ficou com ele, mas ele indicou uma pessoa para tocar o FESPORT. Eu até pensei que a Beta estava lá com o Jorginho. Eu esperei o Jorginho descer a rampa lá quem conhece o Teatro do SIC, lá ele desceu a rampa lá. Deu cobra dele, nosso asfalto, ele só riu. Tá, e o nosso asfalto saiu quando? Ele só deu uma risada, né? Pelo que eu acho que assim, tem os problemas da licença ambiental do Brasil para frente, mas o Estado tem dinheiro, tem 1 bilhão em conta, faz 6 quilômetros aqui, já ajudaria bastante nós. Outra coisa também queria falar do plano diretor. O plano diretor, acho que o Paulinho estava junto, nós aprovamos em 2008, né, Paulinho? 2008 estava, acho que a Nega estava. Daí em 2018 tinha que ser feita, a revisão não foi feita, a Câmara fez um belo serviço, teve umas pendências ali que as emendas foram feitas, foi corrigido, foi sancionado sexta-feira, hoje é lei, porque o município estava muito travado. O Rio Perdi, quem conhece o Rio Perdi? O Rio Perdi fazia parte de um parque. Hoje o que ficou? Ficou só a Serra Geral, que é a lei estadual, 500 metros para o nosso lado, 500 metros do lado do Urubici, Bom Retiro, mas só pega a construção da serra
e um canto da Serra do Tabuleiro. Umas coisas básicas assim, antes, no nosso plano aqui, tivesse um morro com 400 metros, não podia fazer nada em cima. Hoje nós liberamos só acima de 1.000 e poucos metros. Então todos os morros estão liberados. Às vezes tem um morro, mas em cima é plano. Então assim, as construções aqui na praça, então assim, eu acho que o plano diretor, assim, parabenizar aqui quem estava aqui, a Marcela estava, o Antônio estava, a Cida, que foi aprovado o plano diretor, do jeito que a universidade tinha feito, tinha ficado muito travado, e engessar o nosso município. Hoje, assim, a 50 metros desse rio aqui para cada lado, a 30 metros do Rio das Pedras, enviava o município. Tu para construir, tem que deixar 4 metros de recuo. Pega uma esquina na Vila Nova, 4 metros de recuo, tiver 4 metros aqui, 4 metros aqui, 1,5 metro aqui, acaba o terreno. Hoje, um lado hoje, não precisa ter recuo, só tem que deixar garagem. Um lado pode ser parede cega, só que o vizinho tem que concordar, que o nosso município não é igual ao Mato Grosso ou São Paulo, tudo plano. O nosso município é cheio de grota e rios, e no interior também, quem quiser ler ali, ficou muito bom, o Rogério participou. Assim, então, parabéns aqui ao Câmara do Vereador, que aprovou, foi assim, meio toque dos cachos de última hora, mas foi aprovado. Pelo menos agora destrava um pouco o município. Uma boa noite a todos e até segunda-feira. Vereadora Maria Aparecida de Pieire. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores, pessoal aqui da plateia e que estão nos assistindo aí através da rede social. Eu só queria deixar, né, registrado, né, que a gente precisa do estudo do impacto financeiro para poder colocar os projetos, né, do Refis, do projeto ali da Polícia Civil e dos nossos... Tem mais um, né? E o das secretarias, né, do desmembramento ali das secretarias. Então, enquanto nós não recebermos esse estudo do impacto financeiro, a gente não pode aprovar, tá? E até a respeito das secretarias, eu gostaria de falar que todo mundo sabe, né, que quando eu estive como secretária da Agricultura, do Turismo e do Meio Ambiente, na gestão do seu Laudi, então eu me sinto bem à vontade para dizer que as pousadas, a parte de turismo, eu me dediquei muito e comparando com o que a gente tem visto, nós fizemos bastante. Nós fizemos, porque nós éramos um grupo que nos ajudávamos muito. Eu tive uma equipe de funcionários ali que a gente pedia com carinho, e todo mundo se ajudava. Nós tínhamos tão poucas máquinas quanto tem hoje. Tínhamos na agricultura uma escavadeira, uma reta e uma caçamba, e aquele atendimento a gente fazia nas pousadas, quando precisava de dar uma arrumadinha na estrada, a gente estava lá no agricultor atendendo também. É simples, né? São construções simples, mas nós fizemos. Os 2 mirantes, que é o da Bela Vista do Rio do Ouro, decorado com flores, íamos todos juntos plantar as flores. Inclusive até o Teda está aqui, que foi um parceirão nosso, né, um funcionário do SAMAI, mas que estava junto com a gente lá, às vezes buscando as flores, sempre à disposição. Pessoal do SAMAI, pessoal da Obras, que o Juninho participava também. É uma gratidão, mas a gente era muito unido. Tínhamos problemas? Tínhamos, mas a gente era muito unido. Era uma pessoa só na pasta, só tínhamos a secretária, e trabalhávamos muito, né? Sobre a minha responsabilidade, sobre a nossa responsabilidade na secretaria, a gente tinha as ruas, cemitério, todo o trabalho de trator e as pousadas. Nós reformamos a usina como nunca tinha sido feito, uma reforma assim, né, lá no prédio da usina, com pintura, instalação trifásica, banheiros, churrasqueiras. A gente deixou muito bonito, muito bonito. E nós não tínhamos um mega projeto. Hoje a gente ouve falar em mega projeto, a gente não tinha isso. Mas nós fizemos com que nós pudemos, com recurso próprio, de um jeito simples, mas que ficou muito bonito, ficou apresentável. A usina esteve apresentável naqueles 4 anos.
né? Claro que veio a chuva, estragou a parte da água, mas eu sinto muito por ver o prédio da usina se decompondo daquela forma, né? Então, eu acho que se não tem pessoal suficiente para roçar, terceiriza. Nós temos, e tem como fazer, eu sei que tem. Assim como eu falo da usina, a minha responsabilidade era o cemitério, nós não tínhamos pessoal que chega, todos trabalhavam, limpando rua, roçando, né, no geral aí, cuidávamos muito para as ruas estar sempre limpas, não só a praça, não só o centro da praça, mas todas as nossas ruas aqui da parte urbana, e a gente terceirizava, né? A gente tinha pessoas que iam lá no cemitério, roçavam, limpavam. Hoje eu vejo a Cida aqui comentar sobre a sujeira, não sei se foi roçado, Cida, do cemitério, está roçadinho, porque estava muito feio, né? Tinha muito mato. Então a gente sabe que durante a época do verão é obrigado a estar lá roçando de vez em quando. Se não tem pessoal, vamos terceirizar, porque tem como fazer, né? Botar uns 3 pessoas lá. Nós temos um pessoal aí que é a MEI aí, que consegue fornecer nota, tudo certinho, que foi assim, né, dentro da lei foi feito e a gente conseguia manter tudo limpo e bonito. A questão do cemitério, nós fazíamos mutirão, nós mesmos, da administração, limpávamos, a gente não estava lá virando vaso, fazendo bagunça, não. Nós recolhíamos mesmo, limpávamos as flores velhas e ficava apresentável, não só jogando vaso para um lado e para o outro, que a gente também vê a população, né, nessa reclamação. Então, é isso que eu gostaria de dizer, né, que me preocupa muito, muito mesmo, essa questão da secretaria, do desmembramento, porque eu acho que tem que pôr a mão na massa, tem que ir fazendo, né, muitas coisas, às vezes tem que ter uma dedicação de quem quer isso, né, da administração, se abraçar e começar a fazer, porque os nossos agricultores, eles têm um retorno, como a Cida falou, de, o agricultor vende lá, isso acontece, mas o agricultor está precisando, né, as estradas foram feitas gerais, como o seu Antônio comentou, mas as secundárias estão lá precisando, o agricultor ele está precisando de serviço dentro da propriedade, e ele paga para fazer. Né? Então, ele tá necessitando disso, porque foi a única gestão que teve máquinas, que trabalhou os 4 anos dentro das propriedades, foi na gestão de 2017 a 2020. Então, é isso que eu queria dizer. E a gente passou também por dificuldade, porque 2020 começou a pandemia, mas nós não desistimos, trabalhamos, e é isso que a gente quer ver, mais empenho, talvez. Né? Eu não estou aqui criticando uma administração de forma irresponsável, não. Eu sei que é difícil, porque eu já estive lá, mas falta mais empenho. As pessoas elas precisam se unir e se ajudarem lá dentro da administração. Isso é preciso, porque se não acontecer, vai desandar. Né? É isso aí, obrigado e boa noite a todos. A convite da Câmara, então, hoje nós temos a presença do representante da Defesa Civil Municipal. Gostaria de convidá-lo para fazer uso da palavra, por favor. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, demais pessoas que estão aqui presentes. A gente veio aqui hoje falar um pouco de defesa civil do nosso município, né? Nós não vamos falar de nenhum caso específico, que talvez surja no meio da conversa, eu acho que é uma conversa entre todos aqui. Mas falar qual que é o papel da defesa civil do município, o que se esperar da defesa civil do município, né? Então, eu vasculhei algumas coisas aqui que a gente já vem fazendo aqui, né? O pessoal entender quando chamar a Defesa Civil, o que a Defesa Civil vai fazer, por que o Estado não veio, por que o Estado veio, por que cabe a cada um. Né? Então, a Defesa Civil, basicamente, no município, ela trabalha com algumas linhas, que é, primeiro, a parte que é a gestão de risco, que é a prevenção que a gente tem, e a mitigação. A gente tenta prevenir o máximo possível. Isso tanto nas residências quanto nas obras, a gente tenta prevenir de tudo que é forma.
através de mapeamento de área de risco que a gente já fez. A gente teve que refazer esse mapeamento após o evento de 2022, porque tinha área até então que, mesmo aquele mapeamento que foi feito em 2012 por todo o Estado, tinha área que não era área de risco e que passou a ser depois de 2022. A gente teve, em 2022, praticamente um divisor de águas, ali falando em defesa civil no município. A Defesa Civil, até então, era um órgão... se fazia muitos atendimentos, sim, mas em 2022 a gente viu que realmente não era só uma parte burocrática, que realmente a gente teve que trabalhar como Defesa Civil mesmo. Então, essa é a parte de risco que a gente faz. A mitigação é tentar minimizar os impactos que podem acontecer. É um exemplo, a gente vai numa casa, nós tivemos uma residência, orientando que está em área de risco. Então, até o sargento Nery teve aqui, que ele na Defesa Civil é especialista em desastres, assim, né? Então, a gente tenta orientar, isso aqui tem que fazer isso para tentar minimizar o impacto. Então, essa é a parte de mitigação. Depois tem a parte de busca, a parte de resposta, depois que aconteceu o desastre. Aqui estamos falando até onde a gente consegue tentar minimizar e tentar prevenir. Quando não tem, a gente vai para a parte de resposta, que a gente faz o quê? Busca salvamento, faz a ajuda humanitária quando precisa, quando é necessário. Essas são algumas, eu até anotei aqui algumas coisas que a gente faz nesse segundo momento. E depois a parte de recuperação, mas o que precisa ficar claro aqui, o que é recuperação? Para a Defesa Civil, e não é a nossa Defesa Civil, é uma Defesa Civil como um todo, prioriza sempre obras para coletividade. São obras, uma estrada que caiu uma barreira, que não tem como passar para aquela comunidade, uma ponte que não tem como chegar lá, um muro de contenção que vai ajudar numa rodovia. A Defesa Civil não trabalha com obras individuais. Isso não estou falando aqui que é Anitápolis, num contexto geral. Tanto que a gente for pedir um recurso para a Defesa Civil do Estado hoje, a primeira pergunta é quantas famílias serão atendidas com essa obra? Uma família está descartado. É assim. A gente tem o bom senso aqui, como sempre teve, como eu acredito que todos os prefeitos têm, que se caiu uma barreira, alguma coisa que está impedindo de chegar numa casa, claro, é uma obra que é individual, a prefeitura vai lá. Tivemos tentando tirar de uma residência aqui, tentamos tirar, mas infelizmente a barreira tinha recém caído, estava chovendo ainda, estava muito molhado, e a gente não conseguiu retirar. Hoje a gente conseguiria retirar porque está seco, hoje a gente conseguiria fazer isso. Tá? A gente também tem uma dificuldade de maquinário. E também, que seja uma coisa que seja entendida, é que a Defesa Civil, ela trabalha na busca por soluções, e não na execução, propriamente dito, da obra. A Defesa Civil busca, com os poderes, essa articulação de ir lá, visitar, verificar o problema e tentar solucionar. Isso, na grande maioria das vezes, de forma coletiva, assim, não de forma individual. É claro que a gente vai visitar cada um. O que a gente faz nesse caso? Tira, num evento mais severo, abre o abrigo, procura a assistência humanitária por um período de tempo. Que também fique claro que, assim, né, nós tivemos alguns casos principalmente em 2022, que foi solicitado, a Defesa Civil tem que ir lá e interditar aquela casa. E eu vou dizer para vocês que o Estado nos cobrou isso. A interdição de algumas casas que teve presente aqui naquele momento, mas a interdição de uma casa, nós entendemos como uma coisa muito séria, porque a partir da hora que estás interditando, estás limitando aquela família que não pode mais morar lá. E a interdição, ela não dá o direito de uma casa nova para aquele morador. Não dá. A interdição simplesmente vai tirar aquela pessoa de lá. E se, por acaso, ela se enquadrar nos programas sociais ainda, que não é toda a família, vai ter direito a um aluguel social por 6 meses. 3 podendo ser prorrogados por mais 3, 6 meses. Mas não dá direito a ela uma casa. Então, a partir da hora que a Defesa Civil interditou, qualquer órgão competente que interditou uma moradia, o evento que causou aquela interdição não vai mudar. Se aquela casa está na área de risco, ela vai continuar na área de risco. A não ser que a gente tire tudo de lá e reconstrua tudo novo. Mas a gente não vai reconstruir isso para aquela pessoa, porque não é parte do nosso trabalho. É possível, sim, se o município tiver um programa habitacional de algumas casas populares,
E aí eu volto a falar que aquela família tem que se enquadrar nos programas sociais, tem que estar cadastrada no CAD único, tem que preencher todos os requisitos, aí sim, pode preferencialmente aquela pessoa que mora numa área de risco ter direito a uma casa popular. Dentro dos padrões do cadastro único. Então, a pessoa tem uma casa que vale hoje 500 mil e está numa área de risco e está com sujeito a ser demolida, ou tem que interditar aquela casa, ela vai ter direito a uma casa popular. É assim, então não é essa questão. Então a gente teve alguns casos assim, né? Eu vou citar um exemplo aqui da tua subida ali, né? Nós tivemos com o pessoal do estado aqui visitando todo aquele morro lá, né? Aí até um morador lá perguntou: eu posso ficar na minha casa? Aí o pessoal da equipe, estava o geólogo junto, o sargento Nery, que é especialista ali, ele falou: pode ficar. Porque aparentemente não tinha nenhuma rachadura, não tinha nada indicando que aquela casa pudesse cair. Vocês podem dar um documento para mim? Não, a gente não pode dar um documento, porque essa casa está numa área de risco. Ela já está na área de risco. Então, não tem como a gente dar um documento e dizer: pode ficar que não vai cair. Porque na área de risco pode cair a qualquer momento. É igual uma árvore, ela pode cair. Não quer dizer que ela vai cair hoje ou amanhã, mas está ali. Tem uma árvore em cima da casa, pode cair. Então, é isso que a gente faz, até lá orientar. Ou, em alguns casos, principalmente essa questão de árvore, a gente pode até árvore nativa, a gente tem essa opção de um risco, a gente vai lá e faz um laudo e libera para corte também. Isso a gente consegue fazer. Esse é um dos papéis. Isso tudo dentro do município. É o que a gente faz dentro do município. A gente avalia, está visitando. Quando que a gente decreta uma situação de emergência? Isso parte da Defesa Civil. Depois vai para o Poder Executivo ali, que vai decretar considerando os pareceres da Defesa Civil. Uma situação anormal, por exemplo, a questão da barreira da usina, é uma situação anormal. A gente viu que aquilo lá, se não fizesse alguma coisa, ia interromper todo aquele tráfego ali. São 4 comunidades, mas liga um município a outro, são o maior produtor de frango praticamente está naquela região, tem abatedouro, tem a parte de madeira, tem a parte de hortaliças, tudo ali. Então, é uma situação de emergência. Aquela barreira é uma situação de emergência. A gente decreta no município, ele tem validade, sim, pode ir considerando tudo, porque é um documento oficial do município. Quando que o Estado vem? Quando nós precisamos de auxílio. Por exemplo, a gente precisava de um auxílio do especialista para saber, a gente vai gastar um dinheiro público para retirar aquilo ali. Quanto tem de material, estimar o risco. Então, isso a gente chama o Estado, ele tem suporte para isso, né? E a homologação do Estado, nessa situação do decreto de situação de emergência do município, é quando a gente vai pedir recurso para o Estado para nos auxiliar também. Aí a gente obrigatoriamente tem que pedir a homologação do Estado também, que o Estado reconheça essa situação de emergência e vai aportar um recurso para nós ali também. E o federal é quando é obra, principalmente de prevenção, que é a nível federal. Essa questão de prevenção do governo do Estado é quase que zero. Eles não têm dinheiro para recurso para prevenção. Por exemplo, a gente quer fazer um muro de gabião naquele setor ali, naquela parte ali, né? Nós já temos, está previsto lá 2 milhões, que tem obra do PAC agora, a gente já aportou para ali, aquilo ali. É uma obra. Pode ser feito ali, é para contenção de encostas e muro de gabião, essas obras assim, né? Mas é federal. Tanto que esse decreto também, depois tem que ir para o federal, primeiro passa pelo Estado, homologa, e depois reconhece no federal também, para poder pedir qualquer recurso, para qualquer desastre, tem que homologar nas 3 esferas. É isso. Algumas coisas assim também para deixar claro. Essa questão da barreira da usina, ela começou... Não é uma barreira nova também, é uma barreira já antiga, essa barreira ali, né? É uma barreira já de bastante tempo. Está queimado esse cabo. Tá. E que agora, por algum motivo, ela começou realmente a deslizar novamente, né? É uma barreira já que a gente mapeou já desde 2010, já tem imagens ali antigas que já caiu e foi tirado ali, né? Então a gente precisava decretar a situação de emergência também porque a gente precisava, mesmo tendo dinheiro em caixa, mesmo para contratar a máquina, a gente precisava ter uma boa justificativa para isso, né? Então a gente, a partir do decreto, foi feito um processo de dispensa de licitação na compra ali. Foi investido agora R$230 mil nessa primeira etapa ali da usina,
que é retirar o material excedente, pelo menos até no pátio. E que a gente já está prevendo, a gente viu hoje lá com o engenheiro, que essas horas não vão dar para o que a gente espera fazer ali. Mas, pelo menos, assim, liberar a via, nesse primeiro momento, a gente conseguiu fazer. Mas já com investimento de 230 mil no primeiro processo de dispensa 7 de 2025, que já foi feito na prefeitura. Deixa eu te perguntar uma coisa, Teda. Qual é o quadro de funcionários hoje da Defesa Civil Município? É eu. Só? Só. Somente? Só deixa para tá. te complementar. O que a gente tem? Não só aqui em Anitápolis, em todos os municípios, né? A gente tem um GRAC, que é um grupo de resposta a alguns eventos que possam ocorrer. Então, ali é uma equipe que a gente determina, geralmente está ali o secretário de obras, o secretário de agricultura e algumas pessoas assim, que a gente deixa lá, está ali. Pode ter, hoje a gente está abrindo agora para voluntários da Defesa Civil também, né? Para um evento, quem que a gente chamar, quem que a gente pode chamar, quem que a gente não pode. O primeiro momento é esse. No primeiro momento que aconteceu um desastre, geralmente as pessoas entram em contato comigo e a partir dali a gente vai ver, dependendo da ocorrência, quem que a gente vai chamar e o maquinário que a gente vai utilizar para isso. Mas quem coordena é só eu, hoje, aqui no município. E qual o orçamento hoje que a Defesa Civil do município tem? Recebe algum repasse? Tem 50 mil, que é para manutenção do veículo, para compra, por exemplo, até o final de 2023, por exemplo, a Defesa Civil do Estado fazia a doação das lonas para os municípios. Hoje já não. A gente precisa comprar. A gente vai distribuir, vai. A gente tem viagem da Defesa Civil, para esse gasto que a gente tem no dia a dia de abastecer o veículo também, né? É um orçamento, tem um orçamento que a gente tem lá. 50 mil mês, tu disse? Não, 50 mil ano. Por ano? Por ano. É para isso. Tá. Isso. Até porque, assim, presidente, a gente não... essa questão da usina, por exemplo, é obra. Então, esse dinheiro vai sair da Secretaria de Obras. É o dinheiro que está lá. Pode ser, o recurso já é limitado na Secretaria de Obras, mas ele não sai do recurso da Defesa Civil, sai do recurso da Secretaria de Obras. A Defesa Civil é 50 mil para manutenção no dia a dia da Defesa Civil, da estrutura que tem. Mesmo na pouca estrutura, tem que... A gente muitas vezes não gasta isso, às vezes até gasta isso no final do ano, mas a gente precisa ter orçado isso, né? Para o dia a dia nosso de trabalho. Em relação a obras, desde daquele desastre que nós tivemos todos com aquela chuva, nós já começamos com um problema grande ali no Jaci, na montanha, no montanha, com aquele muro gabião ali. Quando aquilo ali é uma obra do Estado. Quando o Estado executa uma obra como aquela ali, quem fiscaliza? O próprio Estado. O município, ninguém? Não. O que a gente faz? Quando começou aquilo ali, a gente estimou um valor de obras, pelo nosso engenheiro até aqui, e seguindo a tabela SINAP, que é a que tinha de base, de mais de 40 milhões, na verdade, para a execução daquilo ali. A partir dali, a gente montou um plano de trabalho, com tudo, com foto de tudo. A gente fez uma força-tarefa aí para tudo que é comunidade, fotografando cada ponto de barreira, cada evento que teve, né? Nesse plano de trabalho, a gente tinha mais de 100 obras pontuadas para executar. A Defesa Civil cortou pela metade. 50, cortou pela metade. 25, cortou pela metade. 10 e resumiu em 5, na verdade, no final, e acabou executando 4 dessas obras. Então, a Defesa Civil do Estado tinha o quê, nesse momento? Uma ata de registro de preço, que a Defesa Civil do Estado já fez, de obras. De contenção, de maquinário, de muro de gabião, e usou daquela ata de preço, o que a gente tinha de prioridade que era naquele momento. A prioridade daquele muro ali não hoje a gente fala do Jaci porque pegou referência ali do Jaci, né? Mas ele só foi atendido porque a gente justificou as casas abaixo e a rodovia. Só isso. Porque a recomendação da Defesa Civil do Estado era a interdição da casa do Jaci, interditar ali e fazer o corte, fazer 2 cortes ali e fazer um muro de gabião baixo ali de 3 metros, com 2 cortes ali, e a casa dele saindo fora. Então, foi uma briga que a gente comprou também naquele momento ali. Não é briga, assim, né? Não vou dizer que é uma briga com o Estado, mas a gente teve que argumentar muito
para manter a casa do Jaci ali. Teto, deixa eu fazer uma pergunta. Quem foi a enchente aqui? Foi em 2022? 2022. Teto, mas tu tá a par. Quando teve a enchente aqui em 2022, todos os municípios da Grande Florianópolis ajudou em Itápolis. Daquela ajuda, teve uma lei na Grande Polis, tu estava junto, foi aprovado lá em Canelinha. Hoje tem uma lei dos 22 municípios que qualquer município pode ajudar o outro. Por exemplo, é só acionar Florianópolis assim, que aquela vez Florianópolis tinha uma estrutura para decretar, nós não temos. Outra, foi comprada uma escavadeira para a Grande Florianópolis, teve aqui no Rio, fazendo aqui. Onde é que está aquela escavadeira? Então, assim, então eu acho que a Defesa Civil podia acionar a Grande Polis, que tem máquina, que foi comprada. Eu não sei onde é que está aquela escavadeira, ficou aqui. Está aqui. Está aqui? Está aqui no município. Então tem aquela escavadeira e eles têm, os próprios municípios têm lei que tem recurso, pode ajudar. Essa lei que ano foi 2022, né? É o Prandec, até ia falar do Prandec. O Prandec que o vereador se refere nesse evento que teve aqui, que para nós foi o maior desastre que a gente já teve em 2022, para o município de Anitápolis, né? Que ficou todas as comunidades isoladas. Em parceria com outros municípios, eles fizeram o quê? Na boa intenção também de ajudar o município. Mas isso, naquele momento, criou uma insegurança jurídica. Porque como é que eu vou abastecer uma máquina minha trabalhando em outro município? Ou como é que eu vou abastecer uma máquina de outro município no nosso, trabalhando aqui? Teoricamente, abastece uma máquina mais, mas não dá, tem o controle de frotas, né? Tem o orímetro de cada máquina, a referência de cada máquina. Isso gerou um conflito naquele momento. A partir dali, assim, então, os municípios começaram a trabalhar na execução de um plano que virou lei, agora é lei, né? É um plano de ajuda mútua. Mas para acionar o plano, o decreto de situação de emergência tem que ser nível 3. É o nível federal já. O nosso nível é nível 1, é nível de município ainda. Está pedindo uma homologação do Estado, estamos pedindo. O Estado não tem recurso, já nos antecipou que o Estado não tem recurso para aquela obra ali. Então, a gente não consegue acionar o Prandec para essa obra ali. A gente já tentou isso. Então, tem que ser pelo menos nível 3 do... Foi aprovada uma lei que o município pode ajudar, ou tem lei que pode ajudar? O município tem, mas ele tem... Quem encabeçou, sabe, o Coronel Araújo, lembra, né? Isso aí eu lembro dele. Mas a gente tem que respeitar os níveis do desastre também. Não, a gente sabe disso. Teda, só para não estender muito assim, alguns questionamentos mais pontuais em relação ao município, né? Nós tivemos, depois de todo aquele desastre, ainda muitas barreiras pelo município que ainda não foram retiradas, só foi aberto a passagem por elas, né? E uma grande angústia que nós tínhamos era realmente aquela obra ali na Rita e no Montanha, né? Porque o gabião ficou cai, não cai, e as casas embaixo e ele em cima. Nós tivemos também o vereador Antônio e os dois Fábios, na época era o vereador, a gente esteve lá na Defesa Civil do Estado, eles estiveram ali avaliando, né, porque ficou um oco entre o gabião e toda essa situação. E outro ponto, porque até a gente tinha convidado, né, até de um representante do Estado da Defesa Civil para estar aqui conversando com a gente também, aquele paredão de pedra na frente da Márcia e do Valdério, né? A gente sabe que tem muito para descer ali ainda, né? Se tem alguma obra emergencial, porque além da segurança dos veículos que passam no local, tem a casa deles logo à frente, né? Em conversa com a Defesa Civil do Estado por telefone, quando deu todo esse desastre ali na barreira da usina, eles falaram que tem uma obra prevista ali, né? Que é fazer o muro, a bancada, fazer mais bancada, mais alta, e que lá em cima a barreira continue descendo as pedras, mas que ela vai ficando na bancada, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Uhum. Daí a obra não vai ser pela Defesa Civil, vai ser pela infraestrutura, né? Mas já está previsto. E tem previsão? Tem previsão. Essa previsão tem. Não tem a previsão que não é minha do Estado de executar a obra, mas está com o projeto pronto para executar, tá? Tá. Isso sim, isso a gente já sabe, tá? A questão do muro de gabião. Assim, primeiro a gente não sabia nem que obra fazer ali. Uhum. Por quê? Porque tinha casa. Foi questionado da gente muitas vezes assim, mas a gente viu aí quantas obras de gabião que foram feitas, ficaram todos retinhos. Mas se a gente for prestar atenção, nenhuma tem uma casa por lá de cima. Nenhum gabião que foi feito na obra. Então a gente tinha que executar uma obra de um gabião de 6 metros de altura e manter a segurança daquela casa. Então isso para a empresa também que executou foi
um agravante a mais para poder executar isso, né? Porque tinha casa, não podia botar máquina. A máquina que botar não podia ser uma máquina grande, para botar, encher e compactar a parte de trás, tinha que ser uma máquina menor, né? Então, também, tanto que a Defesa Civil do Estado, eles entraram num acordo, porque veio o advogado, veio o jurídico da Defesa Civil, com o jurídico da empresa que executou a obra, para chegar no entendimento que tinha que retirar a parte daquele material ali. Foi feito mais 2 braços para dentro daquilo ali, para estabilizar aquela obra. Está estável hoje. Tanto que a gente tem uns pontos de medida para de angulação daquele muro ali. E a gente vem acompanhando, realmente ele agora estabilizou e não tem mais o risco, nem para as casas, nem para... Eu te pergunto da fiscalização, porque assim, ali até, desculpa o termo, mas fizeram cagada ali, né? Porque aquilo ia cair, eu passava ali embaixo, passava correndo. Sim. Né? Meu pai trabalhou muitos anos em trecho, né, de rodovias e asfaltos, e o pai desde o início alertando, né? Esse gabião está errado, né? Porque ele foi construído reto para cima, né? Sim. Ele tinha que ter uma certa inclinação para... E depois a Defesa Civil teve ali, né, a empresa, né? E empurrou um pouco aquela barriga para... E a drenagem também não tinha sido feita, foi né, Tânia? tirado a parte de trás, mas tudo isso foi alguns empecilhos assim causados na execução da obra. Primeiro, para inclinar um pouco mais o gabião. Isso eu estou falando, não estou falando por mim, estou falando pela justificativa da empresa, tá? Sim. Ele teria que avançar mais em direção à casa. E aí se limitaria muito mais o espaço para trabalhar, para te poder botar material atrás do muro de gabião. Então, isso foi a justificativa naquele momento daquela obra ali, né? Ô, Teda, desculpa, aproveitando o gancho ali da vereadora Marcele, muitas pessoas na época questionaram ali, da Rita e do Montanha ali, no caso, se a prefeitura hoje ou há algum tempo atrás, quisesse ter mexido nessa obra, ter arrumado, ou a própria população, por exemplo, assim, vamos pegar os amigos da Rita, quem gosta, quem mora do lado de baixo, poderiam estar mexendo nessa obra? Se assumisse a responsabilidade, sim. Mas aí assumir a responsabilidade que a gente já foi aconselhado a interditar a residência, né? Então a gente acreditou mais na capacidade técnica da própria Defesa Civil, que tem a parte de engenharia, a parte de geólogo, a parte de todo mundo que já trabalha, não de hoje, né, há muito tempo. Tem pessoal que é especialista em desastres também, né? Então, mesmo contrariando a decisão deles de interditar a casa, a gente ainda manteve a questão do acordo com a empresa, de tentar melhorar o que já tinha sido feito, porque ainda foi a melhor solução do que se tivesse sido uma coluna. Eles pensaram em fazer uma coluna inteira de concreto, né? Daí sim, poder ter pendido todo, né? Assim não, assim como ele tem alguns braços lá dentro aí que ele se estourar, que lá ele vai arrebentar em partes, ele não vai tombar completamente inteiro, né? Os braços sim, eles estão inclinados na parte de dentro. Isso porque a gente acompanhou a execução daquilo ali, né? Isso sim, né? Ali em relação à barreira da usina, alguns moradores das comunidades que passam ali, né, Gaspar, Maracujá, questionam sobre o acesso entre Anitápolis e Alfredo Wagner. Por quê? Se essa barreira venha a cair, um volume muito grande e que impeça o tráfego por ali, a gente pensa em serviços essenciais, né? Porque tem muitos produtores de leite e avicultor lá para aquela comunidade. A Defesa Civil hoje poderia requerer o serviço da Secretaria de Obras para a manutenção dessa ligação entre Anitápolis e Alfredo Wagner, para que fosse uma rota de fuga, para que pelo menos tivesse uma ligação entre os municípios? Pode sim, isso sim, como um serviço alternativo até, né? Faça então, por favor. Tá bom, a gente faz. Eu queria falar também de mais uma ação... Deixa eu perguntar, mas foi feita uma obra do governo do estado, a Anitápolis foi 1.800.000 e Rancho Queimado, não, o milhão nosso foi 1.300.000, né? E Alfredo foi 1.800.000 e tem 5 anos de garantia aquela obra ali. Então tem que questionar também a própria empresa que fez a parte da Anitápolis do Alfredo Wagner, foi gastada 3 milhões ali. Ó. A empresa do vice-prefeito? Não, a empresa quem ganhou foi o Heinz, não é vice-prefeito. Terceirizou. Mas o responsável é o Heinz. Então, assim, uma obra tem 5 anos de garantia. Tem a nossa parte tem o Alfredo Wagner, tinha que questionar as empresas também que fizeram. Eu queria só falar para vocês também que a gente vai estar agora um programa em parceria com a escola do programa da Defesa Civil na escola, né? Então, que a gente já tentou em outros momentos que não conseguiu, agora a gente conseguiu que vai implantar. Para começar, algumas ações, o pessoal da própria Defesa Civil tem pessoal especializado lá em vir aqui, em capacitar professores, direção,
o pessoal que trabalha na merenda, todo mundo vai estar capacitado para passar para os alunos a saber, a trabalhar um pouco mais isso num evento em casa, como é que vai ser, como é que não vai ser, como é que vai acontecer. Então, isso a gente já está inscrito no programa, tá? Logo vai começar. Dizer para vocês também que a gente vai estar recebendo uma viatura nova agora nos próximos dias, eu acredito, que até o final do mês. Esse foi um recurso de 5 milhões, que foi na Assembleia Legislativa, que, como foi descentralizado esses recursos, da sobra do recurso da Assembleia, a bancada que representa a Grande Florianópolis aqui, que é representado pelo deputado Marquito, deputado Camilo Martins, o Sérgio Mota e Sérgio Guimarães. Os 4 são os líderes dessa bancada, né? Então, eles resolveram que, nesses 5 milhões que sobrou para a Grande Florianópolis, seria o quê? Uma viatura para cada município. Porque tem município que não tinha nenhum carro para trabalhar. Se pensou muito em pluviômetro, pensou em drone, pensou em muita coisa, mas a gente não tem um carro para chegar no pluviômetro, muitas vezes na comunidade, né, para saber o problema daquela comunidade. Então, eu acredito que até o final do mês já foi feita a licitação, já foi feita a compra, já foi pegado o material para plotagem, já vai vir plotada com o símbolo da Defesa Civil, também o brasão do município. É uma Nissan Frontier. Todos os municípios vão ganhar a mesma Nissan. E talvez um pluviômetro novo. Porque o nosso, ele está muito defasado já. É o CEMADEM que faz a manutenção e o CEMADEM está com dificuldade de pessoal, então, e a gente não consegue, a gente consegue limpar só. Mas a gente não tem uma noção hoje, choveu, mas choveu quanto? Para a gente ter uma noção também de uma ação, de alguma coisa de quantidade de chuva também. Né? Isso. Mas isso está vindo também, para a gente saber, né, quanto que choveu aqui, e a gente também tem os dos interiores também, né? Que a gente tinha 4 no interior também, que a gente vai estar renovando também. Esses 4 pluviômetros, que não são uma obra tão cara, talvez a gente use desse recurso da Defesa Civil para comprar. A gente sabe que é bem difícil, mas quando eu te questionei quem é que executa as obras, porque ao longo da rodovia SC, que liga a Rancho Queimado, a gente vê várias obras de muro gabião sem necessidade, lá no meio do mato. Então, poderia ter sido feito em locais que realmente têm residências, né? Para mim, é dinheiro jogado fora, dinheiro público jogado fora, né? Essas áreas de risco que nós temos, que é quase Nitápolis todo, como eu falei para o César, lá da Defesa Civil e Estado, eu disse aqui, quando não é barranco, é beira de rio, então todo mundo praticamente quase mora numa área de risco, mas esse monitoramento de área de risco, há um período que tu faça essa visitação e alerta, e nós, enquanto município, a gente pode determinar umas obras, porque eu acho que a gente deveria intervir, né? Igual aquela obra feita, o recaminhamento do asfalto, aqui, logo ali na subida da lombada, em vão, né? Dinheiro público jogado fora também, porque não tinha o que fazer, gente, né? Investe esse dinheiro em outra coisa. Vou ser bem sério para vocês, o Estado contrata por quilômetro, por metro de muro gabião, e o próprio pessoal da infraestrutura que vem e acha que avalia do jeito deles. Tanto que a gente parou um dia para vir da Florianópolis e o pessoal estava tirando o barro de um bueiro e botando do lado do bueiro. Sem noção nenhuma, assim, né? Se chovesse, aquilo ia tudo para dentro do bueiro novamente, assim, né? E é uma empresa que a gente não tem controle disso, né? Nem de onde é que eles vão executar. Foi o que aconteceu aquela vez, já há muito tempo, que a gente teve também uma... Não que o pessoal do Rio dos Pinheiros não merecesse aquelas pontes que vieram da Defesa Civil também, mas a gente estava com aquela ponte aqui da vila caindo já vários anos caindo aquela ponte, e a gente não conseguiu uma ponte para cá, e sem a gente saber também. Na época, a gente não sabia, veio 2 pontes para o Rio Branco também. Lá. Claro, no Rio dos Pinheiros, claro que mereciam também, né? Mas a prioridade naquele momento era essa ponte aqui. Pedro, só um instante assim, ó. Porque assim, ó, a nossa S68 é uma empresa. E todo mundo sabe que eu conheço os engenheiros da infra lá. Geralmente os engenheiros de empresa vão lá, avaliam e fazem, né? E aquela empresa executa, é igual a BR-282. Eles fazem contenção lá que nem em outro lugar não fazem. Então, se uma empresa tem a concessão, igual nós temos aqui. E daí o engenheiro, que é o estudo de engenheiro de carreira, eles fazem um levantamento, acho que tem que fazer aqui, fazer lá e manda fazer, né? Marcelo, assim, hoje, por exemplo, assim, a gente tem já acompanhado, a gente sabe, por exemplo, assim, ali o Morro do Gato aqui, que é um local de tem problema, né? Nas enxurradas a gente monitora, até no caso um dia tu mesmo foi lá e me ligou também para avisando que tinha caído aqui a primeira barreira, quebrou o vidro até no quarto dele, né? Mas assim, o pessoal também tem o meu contato, né? A gente faz
muitas vezes a gente não consegue colocar a lona para todo mundo, mas a gente tem lona sempre disponível. Mesmo comprando, a gente tem lona disponível. No Morro do Gato, o Estado podia intervir, porque ali é 68. Ali eles podiam intervir ali. Ali é uma rodovia estadual, ali sim. Agora tu me fez lembrar de uma informação que eu descobri na semana passada que eu queria ter comentado, até comentei com a vereadora aqui. O projeto que nós temos dentro do município, a SC108, não passa ali. A SC108 passa dentro da praça. Aquilo ali é municipal. Para mim, foi um presente, gente, porque tanto a gente tem buscado investimentos, né, e obras para essa ligação com a Vila Nova, né, e sempre uma SC, sempre esse empecilho de anos e anos, né, nega, né? O Juninho trabalhou no mandato do seu Laudi, né, que fazia-se manutenção, vinha-se denúncia, porque era uma SC, mas dentro do nosso projeto ali é municipal, a SC passa dentro da cidade. Hoje a empresa tem não, uma empresa... O projeto ali tem aquele morro de pedra ali. A metade da pista vai ficar dentro do rio. Vai ser feito um negócio de pedra. Tem uma empresa hoje... não sei se já viu o projeto. Daí ali pro lado de baixo do Chuchu vai... Novo engenheiro está trabalhando na prefeitura, consulta ele. O desenho da cidade, o mapeamento, a SC passa dentro da cidade. A Ivo Silveira é municipal. Por isso, se as máquinas amanhã quiserem ir lá, por favor, é municipal. O projeto atual, hoje, tanto que o GPS indica por dentro do município aqui. O GPS indica para passar por aqui. Muito pessoal que não conhece aqui, né? Mas eu me lembro, isso aí é um decreto do Colombo, que ele passou, mas não é ali, a SC é ali. Ô Marcelo, mas só para atualizar, tem uma empresa de Curitiba que foi contratada pelo Estado para fazer a atualização desse projeto. Eles nos pediram o quê? O sistema de drenagem que tem hoje, tanto que eles já têm o mapeamento da bacia, aquela bacia aqui da família dos Guimarães ali, eles pediram a tubulação que tem ali hoje, eles já viram que está subdimensionado aquele tubo ali, que eles vão ter que prever uma outra tubulação, né? Naquilo ali, pediram a obra da Emília Guimarães, que é a rua do Felipe ali, que ali está previsto também uma rede de drenagem ali, e a gente desenhou isso, a gente fez um desenho para eles, e também assim como toda a rede de água hoje, com os ramais, nesse trecho da Ivo Silveira. Então, provavelmente eles vão estar atualizando agora nos próximos tempos aí, vão voltar a ser SC. Então, é a empresa de Curitiba que já nos contactou aqui. A única coisa que a gente achou estranho, porque um dia indo lá para o Rio Cachimbo, lá, eles estavam perfurando para lá, para a estrada lá. Perfurações. Tanto que eu fui lá, eu parei o carro, queria saber que estão marcando o que lá para aquela estrada. E era para o canteiro, a empresa que fazia o canteiro de obra, que já estava prevendo um local de canteiro de obra, já tinha falado com o seu Ademar e falado com o teu pai também, né? Só que daí, como a parte de cima do morro ficava difícil de fazer a sondagem ali, o equipamento deles não subia lá, eles estavam sondando porque eles iam pegar, só para ter conhecimento do tipo de solo que é na região, então, mas já prevendo um canteiro de obras lá, futuramente um canteiro de obras. A gente achou estranho porque eles acharam que daí sim eles estavam desviando da SC nossa para lá, né, para o Rio Cachimbo lá. Mas a gente foi lá, eu fui lá só para ver isso também, tá? Mas também assim, Marcelo, eu sempre tive à disposição, né, de todo mundo que meu telefone não desliga também, sempre que precisou, qualquer um que precisa ir, a gente está sempre em alerta também, as pessoas também, a gente tem essa angústia também, tá, de querer ajudar cada um, e a gente não consegue muitas vezes ajudar de forma individual, mas a gente tenta. Essa questão ali a gente vai olhar com carinho, também te prometo, do Morro do Gato ali. Tem a questão da casa do seu Teca também lá, que caiu a parte do muro e está escorregando, infelizmente lá não tem mais muito o que fazer, porque se a gente for tentar fazer um corte, ela vai cortar e vai desabar a casa ali também. Outra, você vai perguntar, ali no Alfa tem um pedaço ali que está interditado pela Defesa Civil? É verdade isso aí? Tem um da Gisele, ali sim. Não, mas ali onde é que tem aquele morro lá, aquelas propriedades lá ali? Qual? Ali, onde é que mora a Zinha, para trás ali. Não, mas aí não é da Defesa Civil daí. Não é Defesa Civil? Não, ele é plano diretor daí. É pelas construções irregulares ali. Não é Defesa Civil daí? Não, o MP está questionando isso. Mas não é Defesa Civil. Ministério Público daí? Ministério Público, aham.
Mas não é defesa civil, não é questão de defesa. O cara falou que eu achei meio... Não, é questão do plano diretor. Eles nos chamam ali porque está caindo ali uma parte de uma casa, foi feita uma escavação ali, mas não é... A única coisa que questionaram ali foi uma escavação, realmente. Mas eu acho que era isso, Teder. Obrigada pela tua presença. Já vou deixar tu finalizar. Pela disponibilidade de vir aqui esclarecer algumas coisas, mesmo que a gente queria, era um representante da Defesa Civil do Estado aqui, para que ele desse justificativa em algumas obras que foram executadas e ainda vão ser, mas tu veio aqui dar a cara a tapa mesmo assim. Tens as mesmas informações que nós temos, né? Mas também está sempre disponível quando a gente liga, nem tudo a gente pode resolver, mas agradeço também a tua disponibilidade. Algum vereador tem mais algum questionamento? Então... a gente tem algumas questões assim, que a gente auxilia também, né? A questão de árvores, até a gente esteve lá visitando a casa do nosso vereador, estamos lá agora para executar a obra também, né? Lá. Mas a gente, são alguns serviços que a gente acaba executando, e lembrando também assim, que o lema da Defesa Civil, o slogan, realmente é que Defesa Civil somos todos nós, né? Não, ninguém sozinho vai conseguir fazer. Mas, tem um problema, tem um risco, acha que a casa está em risco, não pode nos contactar, a gente vai lá, visita, vê o que a gente pode fazer, vê o que a pessoa mesmo também pode fazer, e é o que a gente faz. Se a gente não tem capacidade aqui, a gente é limitado na capacidade técnica aqui, a gente chama, sim, o pessoal da Defesa Civil do Estado, eles vêm aqui, assim como vieram na usina, veio o Miranda, que é o coordenador regional, veio o Matheus, que é geólogo também, veio com o drone para fazer o mapeamento ali, até para fazer uma justificativa do gasto ali, do que precisaria ser feito ali, né? Então, quando a gente não consegue resolver aqui, a gente também procura, a gente busca solução para isso também, e a gente está à disposição sempre. Sempre que for chamado aqui, a gente está aqui. E agora, mudando de assunto, só para encerrar também, eu acredito que a gente vai pedir a palavra também aqui agora para tratar de um outro assunto que vai ser do SAMAIDE. Mas eu acredito que, porque a agência reguladora quer vir aqui no município, eles estão nos cobrando algumas diretrizes que a gente vai ter que tomar, mas eu acho que aqui é o melhor cenário para a gente estar discutindo tudo isso, o pessoal da população também já vai ficar ciente disso também, né? Então, mas também tem o nosso telefone à disposição, mas a gente vai entrar em contato também para pedir a palavra aqui. Tá bom? Muito obrigado a todos. Tá bom? Boa noite. Não havendo mais oradores inscritos, convido a todos para a reunião ordinária a ser realizada em 10 de março de 2025, nessa Casa Legislativa. Convido, então, a todas as mulheres que quiserem vir na próxima reunião, conversar com a Câmara mais feminina que nós temos no Sul, né, e aos redores aí, tomar um café com a gente, na próxima sessão, então, dia 10 de março, às 19 horas, e declaro encerrada a presente reunião.